Se você sempre achou que o monstro do Lago Ness era apenas uma lenda, talvez seja melhor não ouvir o que estou prestes a contar. A névoa cobria o Lago Ness como um véu pesado quando Daniel Mercer, um investigador britânico de fenômenos inexplicáveis, chegou à pequena cidade de Invermoriston. Por anos, ele estudou relatos, fotos borradas, vídeos de baixa qualidade e testemunhos contraditórios. Mas algo novo havia surgido. Pescadores estavam desaparecendo, barcos retornando vazios, e a água apresentava marcas circulares gigantescas, como se algo colossal emergisse e afundasse novamente. Naquela noite, Daniel caminhou até a beira do lago. O silêncio era tão profundo que parecia absorver o som dos próprios passos. Ele sabia que metade das histórias eram fraudes. Mas a outra metade não deveria existir. A água estava tão parada que parecia espelho. Mas então a superfície ruiu em pequenas ondulações, como se alguma coisa se mexesse lá embaixo. Daniel jogou a câmera térmica para registrar qualquer movimento. A imagem retornou quase preta, até um ponto enorme e quente mover-se lentamente pelas profundezas. Era maior que qualquer forma de vida conhecida no lago. Antes que pudesse ajustar o foco, ouviu atrás de si o estalo da madeira velha do pier. Virou-se. Nada. Apenas a neblina. Mas a sensação de estar sendo observado era tão opressora que parecia física. De volta à água, algo começou a emergir. Não era claro, não era definido, mas era grande. Muito maior do que qualquer animal vivo deveria ser naquele lago. Uma forma longa, grossa, serpentina, elevou-se apenas o suficiente para quebrar a superfície e então desapareceu com violência, criando um redemoinho que puxou a água para baixo. Daniel caiu de joelhos, tremendo. Não era uma sombra, não era uma lenda urbana. Algo vivo estava ali, algo gigantesco, algo antigo. E pela primeira vez em anos, o investigador sentiu medo verdadeiro. Daniel não conseguiu dormir naquela noite. O som da água rompendo, a massa colossal movendo-se sob o lago. Tudo girava em sua cabeça. Ele revisou o vídeo dezenas de vezes, quadro por quadro. E então percebeu algo que o fez gelar. A criatura não emergira por acaso. Ela se aproximou do pier, deliberadamente, como se quisesse vê-lo. Na manhã seguinte, conversou com moradores locais. Todos se mostravam desconfortáveis, irritados ou simplesmente se recusavam a falar. Até encontrar Ewan MacLeod, um pescador idoso que não saía mais ao lago há anos. Ewan segurava um olhar vazio de alguém que já viu o impossível. Você não devia ter vindo, rapaz. Ele murmurou, arrastando as palavras. O lago olha de volta. Daniel pediu que ele explicasse. O velho respirou fundo. Tem gente que acha que Nessie é um animal curioso, um peixe grande, uma atração turística, mas não é. O que vive lá embaixo é antigo. Sua voz falhou. E inteligente. Daniel franziu a testa. Está dizendo que é consciente? Estou dizendo que ela escolhe suas vítimas, Ewan respondeu, encarando o lago pela janela. Ela sabe quando alguém a observa. Sabe quando alguém tenta filmar. Sabe quando alguém chega perto demais. A afirmação era absurda, mas o olhar do velho não era. Ao entardecer, Daniel voltou ao lago com seu sonar portátil. Desceu uma pequena embarcação automotiva, um drone aquático que podia mapear profundidades. A tela mostrou o fundo irregular por alguns minutos, até que algo enorme apareceu na parte inferior do mapa. Um contorno gigantesco, alongado, imóvel. Ele aumentou a resolução. Então a forma se moveu. De uma vez, rápida, precisa, como se tivesse notado o drone. O sinal começou a falhar. O fundo da tela se distorceu, chiou. E então, por um segundo, apenas um segundo, a câmera subaquática pegou algo que Daniel nunca esqueceria. Um olho colossal, negro, brilhante, com um reflexo quase humano encarando a lente. Não havia dúvida. A criatura o encontrou. O drone foi puxado violentamente para baixo e a transmissão caiu.
O lago voltou à quietude. Mas Daniel sentiu com absoluta certeza que não estava sozinho. Nessie sabia que ele estava lá. E agora também sabia quem ele era. A chuva começou a cair pesada naquela noite, transformando o lago em uma massa tremulante de água escura. Daniel não conseguia afastar da mente a imagem daquele olho colossal, vivo, consciente. Não era curiosidade animal. Aquilo era avaliação. A criatura estava medindo-o. Determinou que precisava registrar novas evidências. Então voltou à margem com equipamentos mais potentes. Câmeras térmicas, microfones subaquáticos, sensores de pressão e um gravador de baixa frequência, usado para captar sons de baleias e criaturas marinhas. Ao ativar o microfone, o mundo pareceu ficar mais silencioso. Por alguns minutos, apenas o som da chuva. Depois, veio o ruído. Um som grave, profundo, quase imperceptível, como um chamado ancestral ecoando de centenas de metros abaixo. Parecia vibrar nos ossos de Daniel. Ele aumentou o volume. Então ouviu claramente um estalo molhado, seguido por um lamento arrastado, quase como um gemido subaquático. Não era motor, não era tubulação. Era vivo. A água, antes apenas ondulada pela chuva, começou a mover-se de um jeito estranho. O padrão das ondas mudava, como se algo enorme estivesse se deslocando logo abaixo da superfície. Daniel recuou um passo. O sensor de pressão começou a apitar freneticamente. Algo gigantesco estava subindo. Ele apontou a lanterna para o lago. A luz cortou a neblina, iluminando a água escura, quando uma sombra passou logo abaixo da superfície, tão grande que parecia não ter fim. O chão tremeu levemente, não por impacto, mas por reverberação. O som grave retornou, desta vez mais alto, mais próximo. Era quase como uma comunicação, ou um aviso. De repente, a lanterna apagou. Tudo ficou escuro. O som do lago cessou. A chuva pareceu suspender. Silêncio absoluto. E então, atrás dele, madeira rangendo. O mesmo som que ouviu no pier da primeira noite. Daniel virou-se lentamente. A névoa se condensou num ponto, como se algo a empurrasse para os lados. Um vulto pesado se deslocou na água rasa. A forma serpentina, ainda parcialmente submersa, deslizou com um movimento que não parecia possível para um corpo tão grande. Ele tentou ligar outra lanterna. Nada. Tentou se mover. As pernas tremiam. A criatura emergiu só o suficiente para revelar sua cabeça colossal. Não um monstro de filme, mas algo primitivo, reptiliano, impossivelmente antigo, com olhos que pareciam carregar eras de escuridão. E ela olhou para ele, exatamente como fizera com o drone. Avaliação, memorização, reconhecimento. Daniel entendeu naquele momento que a criatura não apenas o observava, ela o seguia. E estava ficando cada vez mais próxima. A criatura permaneceu ali, imóvel, apenas a cabeça colossal rompendo a superfície. O lago parecia recuar ao redor dela, como se tivesse medo. Daniel não conseguia respirar direito. O ar estava pesado demais, como se o próprio ambiente tivesse consciência do que estava acontecendo. Ele deu um passo para trás. E o som ecoou entre as árvores, alto demais no silêncio absoluto. O olho da criatura se contraiu. Seguiu o movimento dele, com precisão cirúrgica, como um predador avaliando a fuga da presa. Daniel entendeu que não deveria correr, não diante de algo que viveu no lago por milênios, algo que conhece cada vibração da água, cada onda, cada respiração. Ergueu lentamente as mãos, tentando parecer menos uma ameaça e mais nada. A chuva voltou a cair, primeiro suave, depois mais intensa, pingando no casco submerso da criatura. No reflexo da água, ele viu sua própria expressão, pálida, apavorada, mas fixada naquele ser impossível. E então, sem aviso, o monstro começou a recuar. Não rápido, não assustado, mas como se anotasse mentalmente aquilo. Como se estivesse dizendo, eu sei quem você é. Eu sei onde você está e eu posso voltar. A massa gigantesca desceu para as profundezas com um movimento silencioso.
As ondas voltaram devagar, como se nada tivesse acontecido. Mas Daniel sabia. O lago estava diferente. Ele recolheu seus equipamentos tremendo, incapaz de compreender se aquele encontro o amaldiçoara ou o marcara como algo a ser observado, talvez guardado, talvez perseguido. Antes de sair, olhou mais uma vez para o lago. E foi aí que viu a silhueta colossal, muito ao fundo, parada logo abaixo da superfície, não emergindo, não atacando, apenas esperando, como se quisesse que ele entendesse. O Lago Ness tem dono, e ele acabara de ser permitido a sobreviver. Quando Daniel virou as costas para ir embora, a superfície ondulou levemente, como um último movimento de despedida. Mas ele não ousou olhar de novo. No radar mental do monstro, agora havia um novo ponto. Um nome, um rosto, um homem que sabia demais. E monstros antigos não gostam de serem vistos. Se você chegou até aqui, agora sabe. Algumas lendas só continuam vivas porque há quem volte para contar. Então curta, se inscreva no canal e compartilhe esta história. E me diga nos comentários qual criatura você quer que eu enfrente nas profundezas da próxima vez. Porque talvez o Lago Ness não seja o único lugar onde algo antigo ainda respira.